Salve segunda-feira, para começar a semana, na brasa, quentura, porque hoje tem Paysandu na Curuzu e só a vitória interessa ao Papão para tirar o Paysandu da zona do rebaixamento. Voltou depois dos resultados de ontem, o Paysandu voltou para a 18ª colocação. Se vencer, sai fora de novo e mantém a esperança de encerrar aí essa primeira etapa do campeonato, os jogos de ida, fora do rebaixamento, que era a grande meta desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira. Vem com 2 mudanças e apoio da torcida que tem que jogar junto. É hoje à noite na Curuzu. Bom, e o Remo, que apronta agora, deve estar treinando nesse momento, o treino foi cedo, não teve ontem coletiva de imprensa, né? Aquela história, rapaz, véspera de jogos importantes, você não ter a palavra do jogador, mas tudo bem, segue o jogo, o importante é que o Remo vá se preparar aí com uma ausência, né? Time titular sem o seu lateral, mas podendo ter surpresas na relação dos jogadores que viajam depois do almoço para Goiânia. Vamos falar sobre isso? Mas antes, lembrando que é bom você dar aquela força para o Tomazão TV, assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like para a gente fortalecer o conteúdo, para que o YouTube possa divulgar cada vez mais o nosso trabalho e o nosso canal, o Tomazão TV. Conto com você. Com 50 mil, vai ter aquele super sorteio. Então, é só se inscrever e vamos junto. Vou começar falando do Remo, porque o Paysandu joga hoje, mais consistência, parabenizando a Águia. Aliás, eu vou botar aqui o Inácio Neto. Pô, cara, tem que valorizar o profissional Inácio Neto, técnico da Tuna, que classificou em primeiro lugar, melhor campanha da primeira fase da Série D, e vai disputar o mata-mata contra o Maranhão. Já já eu falo sobre isso. Mas antes, eu gostaria de falar do Remo, que está treinando nesse momento, viaja depois do almoço, o time praticamente definido. Acho que, na verdade, o técnico, o Antônio Oliveira, ele pode fazer uma alteração clínica, ele vai fazer, porque o Alan Rodrigues vai para o jogo, embora o Sávio esteja na relação dos que vão viajar, mas vai ser poupado, não entra, só se houver uma necessidade. O Alan Rodrigues é o titular lateral esquerda. E na zaga, o Kaique ou o Reinaldo, que está liberado, é o titular, é o capitão do time e pode ganhar essa condição de titular aí contra o Goiás, jogo importante. Se o Remo vencer, só depende dele para voltar ao G4, até porque a Chape tropeçou contra a equipe do Atlético Goianiense e agora, se o Remo conseguir um resultado positivo, volta para a 4ª colocação, independente de qualquer outro resultado. Assim como o Paysandu precisa vencer para sair da zona do rebaixamento. Marcelo, Rangel, Natan, Santos, Camutanga, Kaique, o Reinaldo, Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Cantídio, Jaderson, Matheus Davó, Marrone e Pedro Rocha, o artilheiro da competição, com 9 gols. Esse é o Remo, que viaja e pode ter o Felipe Vizeu também na relação, recuperado, treinando muito bem e tentando ganhar aí a confiança do técnico. Quem sabe, jogando fora, sem pressão, possa recuperar o seu melhor futebol. Tomara que isso aconteça. O Vizeu, além de ser sangue bom, é um bom jogador e pode ser muito útil ao Remo. E o Antônio Oliveira está apostando nisso. Falado? Rapidinho aqui. Uma saudação especial à Tuna, primeira colocada na chave da Série D, na A1, vai jogar contra o Maranhão Atlético Clube. E o técnico, o Inácio Neto, recebe os nossos parabéns, tem o espaço dele aqui, falando dessa conquista, desse momento da Tuna e torcendo que na próxima fase, o outro campeonato, pedindo o apoio não só do torcedor da Tuna, mas também do torcedor paraense. Inácio Neto aqui no Tomazão TV. Agora uma outra competição, zera tudo. O que a Tuna fez nos deu o direito apenas de jogar o último jogo, né, nessa fase de mata em casa. Agora a gente também conquista uma das melhores campanhas gerais da competição. Isso é algo muito positivo. Mas a gente agora é um outro campeonato, a gente precisa olhar de uma forma estratégica, respeitando bastante a equipe do MAC. Na última Série D da Tuna foi a equipe que eliminou a Tuna em Pleno Souza, então merece nosso respeito, nosso cuidado. Mas com toda certeza nosso grupo vai preparado já para fazer um grande jogo lá no Maranhão, nesse final de semana. E no próximo, se for da vontade de Deus, lotar o Souza. Já convoco não só o torcedor da Tuna, mas todo o torcedor paraense para estar presente.
Valeu, Inácio. Vamos torcer junto com a Tuna. Lamentavelmente, o Águia estava classificando até no finalzinho, levou o gol de empate. Depois, o Independência fez gol lá contra o Manauara, tirou o Águia e o Águia, melancolicamente, acabou não conseguindo a classificação e está fora só para o ano agora, tentando uma vaga para a Série D. E a gente fica concentrado na Série D com as atenções voltadas para a nossa Lusa, a Águia do Souza. Tomara que nessa primeira fase, né, nessa segunda fase, primeira etapa, primeiro degrau, despachando o Maranhão, mesmo Maranhão que ano passado tirou a Tuna da competição. Agora o Paysandu, Papão embalado, 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, importantes a recuperação com o técnico Claudinei Oliveira, tem o apoio da torcida, não vai ter o Novídio porque foi expulso, o Vilela contundido e o Rossi vai demorar pelo menos mais umas 2 semanas para poder voltar inteiro. Foi o que pediu o técnico, o Claudinei Oliveira. O Rossi agora só 100%, porque só assim ele vai poder colaborar e ajudar, embora essa ansiedade dele atrapalhe um pouco, porque ele quer estar jogando, mas tem que estar 100% recuperado. Brian Borges, jogador que tem sido importante, jogando na lateral, embora tenha o Edilson, que é o lateral de ofício. O Brian também é lateral, mas foi contratado como lateral esquerdo, mas brilha como lateral direito. Importante também para o técnico Claudinei. E fala sobre o jogo, a importância de contar com o torcedor, da concentração, da determinação, da vontade de querer vencer, que tem que ser assim contra o Atlético, time que vem muito embalado, foi o que mais cresceu nessas últimas rodadas, na 14ª colocação. E se o Paysandu vencer, vai colar e vai sair da zona do rebaixamento, com certeza. Por isso, a vitória é muito importante. Concentração total. É isso, Brian? O Atlético cresceu como nós também nessas últimas rodadas, tem feito os bons resultados e a gente precisa estar totalmente concentrado e determinado para que a gente venha buscar esses 3 pontos. Dentro de casa a gente sabe a nossa força, com a ajuda da nossa torcida também. Então é ir totalmente focado e determinado para que a gente venha buscar esses 3 pontos. O Brian, o Paysandu conquistou 14 pontos, né, nos últimos 7 jogos disputados, nessa invencibilidade aí, que ela vem desde a chegada, né, do técnico Claudinei Oliveira. O que foi determinante, Brian, para essa virada, né, de resultados, né, que o Paysandu teve na competição depois de um começo bem complicado e de repente de 7 rodadas para cá o Paysandu está, né, numa condição, se não tranquila, né, mas bem melhor do que estava antes, né, da chegada do Claudinei? Sem dúvidas, a chegada do professor foi fundamental. Ele chegou e rapidamente a gente conseguiu pegar o estilo de jogo dele. Ele começou a implementar de uma forma fácil, que a gente entendeu muito rápido. A chegada dos jogadores também, que ajudou. Sem dúvidas, os reforços têm feito a diferença também. Isso agregou, cara. Isso aí mostrou a força do grupo. Ultimamente, a gente tem visto que a força do grupo tem prevalecido, né? Então, sem dúvidas, graças a Deus, a gente tem conseguido esses bons resultados e que a gente mantenha assim. A gente tem como objetivo agora terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento e que a gente venha conseguir iniciar um segundo turno muito melhor do que a gente iniciou o primeiro turno. E para que a gente venha buscar grandes coisas ainda durante essa competição, que a gente fazendo um resultado bom amanhã, a gente tem totais condições aí de pensar em se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar do G4. Brian Borges, time do Paysandu. Para a gente fechar o vídeo, vou falar já dos resultados de ontem. Gabriel, o Mesquita, o Brian Thalisson, Maurício Antônio Heverson, Ronaldo Henrique, Anderson Leite e o Denner, Marlon, Diogo Oliveira e Maurício Garcês. Deve ser o time. Não deve inventar muito, até porque tem que ser isso mesmo, sem os que a gente já comentou aqui. Com relação aos resultados de ontem, jogos de ontem, só o Volta Redonda ganhou, ajudou o Remo, segurou o Vila Nova. Só que também atrapalhou os planos do Paysandu, jogou o Paysandu para a 18ª colocação. Volta 2-1 no Vila, 1-1 Curitiba e Amazonas, 2-2 América e Atlético Paranaense. E o 0-0 do Atlético Goianiense contra a Chapecoense. Aí é que está o detalhe. Se o Remo conseguir um resultado difícil, complicado,
Mas futebol, depois daquela goleada do CRB em cima do Novo Horizontino, tudo pode acontecer pela igualdade, pelo equilíbrio da competição. Se o Remo vencer o Goiás, o Remo volta e fica isoladamente na 4ª colocação no G4 da Série B. Vamos torcer para que aconteça isso. Para começar a semana de pé direito, tomara que o Papão hoje faça o seu papel na Curuzu com um bom futebol, uma boa vitória, e amanhã a gente fala do Leão. Beleza? Ótima semana abençoada para todo mundo.